Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast Trade Show. Tudo bem, Roberto Indec? Como é que estão as coisas? Tudo bom, e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Mais um? Mais um, terceiro, né? Porque... Terceiro. Será que é o terceiro mesmo? A gente não sabe direito, mas parece que é. Parece. Mas olha, cara, até agora show de bola, né? Porque a gente está conseguindo trazer gente que gosta de mercado, que é estudioso, que é admirado, que a gente admira e tá muito legal, né? Primeiro com... Praticamente os dinossauros no mercado até aqui. Exatamente. Mais um hoje. Mais um, né? Mais um, cara que, porra, a gente nunca se falou muito, mas sempre se admirou, sempre encontrei nas redes. E assim como os outros dois convidados, uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que tá sempre que eu vejo um post dele eu paro, porque tem sempre uma informação diferente ali de alguém que, assim como eu, não para nunca no mercado. Eu costumo sempre falar que isso aqui parece uma esteira rolante, né? Se você para, né, você fica para trás. Para você continuar acompanhando o mercado e continuar tendo um bom resultado, você precisa estar caminhando. Você não vai chegar mais na frente de ninguém, mas você vai caminhar com o mercado, né? Evolução contínua. Exato. Então hoje a gente vai aprender bastante aqui. Quer apresentar nosso convidado? Bora. Vem pra cá, Vlad. E aí? Tudo bem? Bora. Vamos lá. Olha, tem até pedra de gelo hoje, colocaram pra gente na aguinha vou aqui. te falar, é uma evolução constante, né? Porque no primeiro não tinha nem água, no segundo já tinha água, agora a água com pedra de gelo. É então isso. A gente consegue... Você não vai chamar o VT? Oi? É mesmo. Aliás, olha só que chique, né? VT, então vamos lá. Produção, VT. Eu sou Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece hoje na internet. Sou natural de Caxias do Sul, trabalho desde cedo, sempre quis ser muito independente. Por volta dos meus 22 anos, quando eu já tinha acumulado ali na época em torno de uns 3, 4, 5 mil reais vendendo coisas na faculdade, na época MP3, MP4, tinha acumulado esse capital, vi uma capa de revista numa banca de jornal, né, falando da Bolsa de Valores, como eu ganhei R$1 milhão era chamado. Aquilo me chamou muita atenção e foi aquilo que me levou à Bolsa. Sem nenhum conhecimento, comecei a investir, montar operações a termo. Ganhei muito dinheiro, afinal de contas o mercado estava subindo forte, era um bull market, isso em 2006 para 2007, até que em 2007 tomei um grande tombo, praticamente quebrei. Mas graças àquilo eu comecei a estudar o mercado. A partir dali, de tanto estudar o mercado, acabei logo à frente me tornando assessor de investimentos, onde eu fui assessor até 2012, depois eu fui analista de investimentos até por volta de 2019, sempre gostei muito de ensinar as pessoas, de transmitir conhecimento e hoje posso operar o meu capital e ensinar as pessoas exatamente aquilo que eu faço para monetizar o meu dinheiro. E basicamente essa é um pouquinho da minha história. E eu vou ser o entrevistado do próximo Gamecast Trade Show. Cara, que legal. Muito bom, muito bom. Aliás, todo mundo elogia, viu, Will? Viu, Mário? O pessoal elogia. Muito bom, excelente, cara. Vamos, a gente vai começar contando história, né, cara? Da onde que veio o Vlad? Cara, essa é uma história que eu sempre tenho que... Até porque fala seu nome primeiro para as pessoas, Fábio né? Figueiredo, né? Como é que é assim? O pessoal acha que é Fábio Vladimir, né? Então... Mas na realidade, Vlad veio da necessidade de eu ter que colocar um pseudônimo, né? Um apelido, na época nos fóruns, né? Era 2007, eu tive aquele problema todo que eu coloquei ali na história, né? Eu realmente tive... Quebrei praticamente. E foi em agosto de 2007 que eu comecei a estudar o mercado. Conheci o mercado em 2006 e fui começar a estudar o mercado em agosto, depois de ter tomado um grande tombo. E ali conheci a Landstormer na época, né, que tinha os fóruns, a DVFN, e era comum o pessoal utilizar os apelidos, né, os pseudônimos. E eu utilizava Vlad Lux, que era um vampiro da época que eu jogava RPG, da minha época de adolescência. Então vem daí, ficou só Vlad, né? Especialmente na época da LS, né? Fui trabalhar lá depois e o pessoal me reconheceu assim e ficou. E sempre me pergunta, chamo de Fábio ou de Vlad? Então, Vlad. Pro trade é Vlad. Ô Vlad, até pra gente só dar sequência ali, a DVFN, pra quem não conhece, era um portal, né? Era um portal cheio de fóruns e tal. Eu participei bastante, André Moraes participou bastante. Muitas vezes a gente era anônimo, né? Naquela época, 2006, 2007, 2008. Isso, exatamente. Você costumava olhar quais fóruns mais naquela época? Eu vou te falar, eu gostava muito de um fórum de análise fundamentalista, gostava de um de small caps também. Era praticamente os dois que eu acompanhava, porque era muita informação o tempo todo, muita todos informação, os dias, né? Mas o que pegava fogo mesmo, eu usava de análise técnica, né? Tinha um de análise técnica em um dos micos.
Na época... É, o rei dos micos. Né? Rei dos micos, acho bombava, que era uma coisa assim. Aquele bombava demais. Mico é, pra quem não sabe, né, aquelas empresas cotadas a centavos, que eventualmente sai algum evento, assim, que dá aquela porrada gigante, né? É o que o Márcio Noronha chama das colecionáveis, né? Eventualmente pegar um miquinho ali que vai que se multiplique 10, 20 vezes, né? Mas era basicamente isso, né? E na Landstorm, né? Acho que foi mais lá que eu me entreguei mais do ponto de vista de compartilhar o que eu sabia, de vir alguém me corrigir. Curiosamente, na época não tinha rating, né? Então você falava uma coisa que não acontecia, ninguém vinha lá te encher o saco. Era mais tranquilo, era mais leve, né? Não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha Instagram, enfim, era outro planeta, outro mundo. O fórum da ALS era um fórum mais de estudo, as pessoas dividiam mais, aprendiam junto. A DVFN era como hoje o Twitter ali, qualquer coisa tá uma brigaiada e exatamente isso. Cara, descreveu perfeitamente. Exatamente essa imagem que eu tenho. Mas eram os únicos lugares que a gente tinha para conversar com outro trader, né? Exato, porque é bom dar o contexto, pessoal, né? Não tinha YouTube. Não tinha Instagram, não tinha. Tá bom, YouTube, não tinha Facebook. Exato. Depois que as coisas começaram a se popularizar, mas rede social como a gente conhece hoje mesmo, virou boom depois da pandemia. Vamos colocar assim, que o trading ficou conhecido e entrou no farol ali da grande massa na pandemia, né? 2020 especialmente. O pessoal todo em casa, querendo, enfim. Só para colocar mais contexto no negócio, o meu nick na DVFN era Andres com S, Ribeiro. Nem o Moraes eu usava. Olha só. Isso 2000 e alguma coisa. Long time ago. E uma coisa interessante, olha, pessoal, você não tinha como saber como é que foi o minério no dia anterior, você não sabia como é que estavam as mineradoras e tal. Então, num desses fóruns, tinha um cara que tinha um Bloomberg, né, que era uma coisa que custava, sei lá, $3.000 para ter, e ele passava algumas informações de como é que estava o mundo. Você não tinha tudo em tempo real. O sinal era caríssimo. Você não tinha... a não ser que você pagasse uma plataforma que custava, sei lá, hoje o equivalente a R$1.000, você não tinha nem sinal em tempo real. E até mais um contexto, né? Na época, o próprio Profit, cara, custava R$300, R$400 a mensalidade, né? Hoje seria mais ou menos o equivalente a R$1.000. Exato, exatamente. A primeira assinatura do Profit que eu fiz lá no começo, quando eles começaram, eu pagava 300 e cacetada. Exatamente. Para ter o Profit Real Timing, quer dizer, para você ter cotações em tempo real. O que era muito comum era o cara ter que baixar os dados, quem usava o tal do MetaStock, acho que era, né? Não, tinha vários assim. O cara baixava os dados, levava... No final do dia. Exato, para levar para casa, ou enfim, né? E aí subia na plataforma de gráfico, e aí sim atualizavam os gráficos, e ele sabia como é que foi o pregão. Exato, né? Quer dizer, você estava com o gráfico de ontem, no final do dia, e você esperava fechar o dia para que aquilo fosse atualizado. Exato. Isso também justifica o fato de o day trade aqui no Brasil não ter tanta história, né? Sim. Porque, poxa, faz pouco tempo que a gente tem acesso à cotação real, a real time, né? A diferença da cotação que acontece lá na bolsa até chegar no olho do cara hoje é microsegundos, né? Com certeza. Agora, eu já queria emendar uma pergunta a partir daí, né? O trader da nossa geração não tinha ninguém para falar para ele, cara, não faz isso aí que, enfim, não faz sentido, isso vai dar errado e tudo mais. Sim. Então, por exemplo, a determinada situação que você passou em 2007, que você conta na sua história, evidentemente que se você tivesse tido alguém para te explicar de uma forma diferente, talvez foi um all-in ou uma falta de liquidez, algum problema, e te mostrar esse risco, cara, teria sido diferente. Talvez você não precisaria passar por aquela determinada situação para aprender. Tá. Você acha que hoje não sei se a gente está na segunda ou terceira geração de traders, eu acho que a segunda veio da pandemia, agora uma terceira geração. Você acha que esse pessoal que está chegando agora tem essa vantagem de encontrar já gente que passou por determinadas situações e conhece alguns riscos e que a gente não teve essa oportunidade lá atrás? Cara, é uma ótima pergunta e eu discordo completamente do que você falou. Eu acho que de alguma maneira ou outra, no começo, a pessoa vai procurar o caminho mais fácil. Na época, foi mercado a termo porque era o que me tinha... Era o que dava alavancagem. Alavancagem. Poxa, eu tinha pila na conta, entendeu? E dei sorte de montar um termo, ganhou, sei lá, 30%. Sabe? Dei muita sorte. A crise do subprime... Foi ali que deu zebra pra mim, foi em agosto de 2007, né? Então, cara, se fosse hoje, eu certamente estaria operando com 100 contratos de dólar se eu estivesse começando hoje, entendeu? A gente ignora. Gente ignora. Eu acho que a gente minimiza o risco quando a gente está começando. A gente só valoriza o risco de tomar uma ruim do mercado depois que vem uma cacetada. Falta de conhecimento, digamos. Claro. Você acha mesmo? Acho. Tô falando porque eu acho. Olha só.
é aquela história. Você fala pro cara, ó, não enfia o dedo na tomada porque dá choque. Uhum. Eu acho que de cada 100, 50 vão falar, dane-se, eu vou enfiar o dedo na tomada e vão lá tomar o choque. Tá. Mas, cara, eu sinto que tem um pouco dessas pessoas, desses 100, não sei se 50, que vão falar, porra, esse cara, de certa forma eu comprei um treinamento desse cara. Sim. Porque eu encontrei nele credibilidade, ele tem experiência e tal, não sei o que. Ele me falou que aquilo dá choque. Eu não vou enfiar o dedo ali. Eu acho que a gente consegue passar isso para algumas pessoas. E isso ajuda, de certa forma. Qual que é o problema? Só desculpa te interromper. Sim. Só um ponto, então, de concordância com você é o seguinte. Você acha que as pessoas... Os picaretas existem muito mais porque as pessoas seguem eles em busca disso? Sim, sim. O picareta existe, não é porque ele nasceu, ele é criado. Na minha opinião, o cara fala, ó, não coloque o dedo aqui que você vai tomar choque. O problema é que ele fala em russo. A pessoa não tem a capacidade de entender aquela linguagem naquele momento. Entendeu? E antigamente eu passei por uma boa fase julgando as pessoas por isso. Mas o cara tá muito burro, cara. O cara te falou pra não te fazer isso, tá lá em todo o livro. Cara, ele não tem a capacidade de digerir. Eu sei que eu tô meio que infantilizando o cara que tá começando, mas aí que tá. A minha experiência de contato com as pessoas me fez ver isso. Tem mais informação? Tem mais informação. O cara não vai seguir. Porque ele vê na rede social o cara que tá lá ganhando 100 mil por dia. Né? Ele não consegue ver o risco daquilo, ele não consegue mensurar o risco. Mais um detalhe. O picareta vai lá, vende o curso pro cara. Primeiro, quantos por cento o cara assiste aquele curso? A minoria assiste o curso. A minoria. E número 2, quem assiste o curso, quem é que tem capacidade de julgar se o curso é bom ou ruim? O cara não tem nem capacidade de julgar. Ele vê lá uma estratégia que não faz o menor sentido, mas para ele aquilo ali, vou seguir. Né? Então acho que ele vai precisar tomar uma pancada. Então que tome uma pancada de leve, né? Começa pequeno, tenta ver como é que é o mercado. Acho que a pior coisa que pode acontecer, foi o que aconteceu comigo, é ganhar dinheiro no começo. E ganhar muito dinheiro. Porque daí tu vai, aí sim, tu fica cego pro risco. Eu acho que a tua intenção é ótima, a minha, né, é boa também, óbvio, né? Todo educador de mercado quer que o cara não passe por aquilo, mas eu acho que a pessoa precisa passar por aquilo. Porque se ele não sentiu a dor de tomar uma cacetada, em algum momento ele vai tomar. Então ele que tome logo cedo e rápido. É a minha opinião. E operando pequeno, né? Porque isso, opera pequeno, cara. E a concepção de que um contrato de índice equivale a 20 mil reais. A concepção de que um contratinho de dólar vale 50 mil reais. Né? Cara, tem gente que não tem noção disso, sabe? Não tem noção. É assim, vou comprar um carro e vender um carro assim em 5 minutos. Cara, você não faria isso se fosse... Mas o que eu acho é que, tipo assim, quando o cara fala, não entende isso, mas bota lá 500 reais na conta e quebra a conta, não vai fazer a menor diferença no longo prazo. Né? Não vai mudar a vida dele e tal, né? O que dá muita dó é quando isso acontece com dinheiro relevante. Sim, né? E de família. Aí realmente, né, o cara foi lá, prejudicou a família, prejudicou terceiros, né, daquela conduta dele, que muitas vezes ou foi sim com uma boa intenção, né, de eu quero prover algo legal para minha família, e muitas vezes também foi algo para justificar um vício, né? Que também tem essa outra vertente, que é um assunto, né, que o cara se vicia naquilo, ele não consegue parar. Né? Então, enfim, dá para discorrer bastante sobre esse tópico, eu acho bem interessante, inclusive como é a mente humana. Não é. É uma coisa de psicologia da mentalidade humana, na minha visão. Aliás, já tocando nesse assunto, né? Você gosta do Alexander Elder? Gosto, obviamente. Então, ele fala dos 3 pilares ali. Exato, os 3 M's, né? É um banquinho que tem 3 pernas, né? Exato. Uma perna importante é a análise técnica, a outra perna importante é o gerenciamento de risco. Exato. E a terceira perna importante é a parte emocional. Né? Eu acho que conhecer o mercado que você atua talvez seria uma 4ª perna que é importantíssima, né? Porque, por exemplo, operar dólar é completamente diferente de operar Petrobras. Total. E aí, se o cara não entende isso, ele vai estar comprado às vésperas do payroll sem saber o que é payroll. Concordo. Mas enfim, lembrando um pouco do Alexander Elder, a perna desse banquinho, que é o controle emocional, eu considero a mais importante. Queria a sua opinião, se você acha que... Eu concordo plenamente contigo, né? E eu já tive discussões com um amigo, que ele é super acadêmico, né? Nunca abriu uma boleta na vida, mas ele é super acadêmico e crítico do trading, né? E pra ele, psicologia é bobagem. Sim, óbvio, né? Ele nunca abriu uma boleta na vida. É óbvio, o cara só escreve artigo acadêmico lá, né? Pô, é claro que não serve pra nada, não tem utilidade nenhuma, né? Só que quem opera sabe do impacto emocional de tomar um loss, de ganhar dinheiro, tem impacto emocional. Tudo que a gente faz, o nosso cérebro vai colhendo ali, né? Ele vai armazenando.
Isso vai influenciar a nossa tomada de decisão futura. Então, na minha visão, o cara precisa cuidar da cabeça, precisa conhecer o que impacta ali, né? Pô, tomei um stop. O que esse stop vai gerar na minha próxima operação? Se for um prejuízo muito grande, eu vou ficar machucado. Aí entra o viés de aversão à perda, né? Onde eu maximizo o prejuízo em relação aos ganhos, né? Que a gente encara diferente. Eu perder R$1.000 e ganhar R$1.000 não é o mesmo impacto para o meu cérebro. Perdi 1.000, meu cérebro contabiliza como 2.000, né? Então eu já estou atrás. E isso faz com que o meu próximo trade não seja executado da mesma maneira que eu estava conversando com o Mauro ali no almoço, né? E eu acho fascinante isso, né? Porque não adianta você ter uma estratégia e não conseguir seguir. Não adianta você ter uma estratégia que você consegue seguir, mas você não controla risco. Se quando der ruim, você pode ter a melhor estratégia do mundo, ser o cara mais disciplinado do mundo. Quando der ruim, você vai se lascar se você está muito alavancado. Então, essa sincronicidade desses fatores é o que vai determinar o sucesso do cara. E que o sucesso não é constante, né? Eu sempre tenho que estar com a guarda alta. Porque se eu bobear... Essa o sucesso não é constante. O sucesso não é constante. Ou seja, muita gente acredita, e eu já acreditei, que eu vou chegar lá, agora beleza. Agora tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. Mesma coisa o cara que treina. Pô, treinou, ficou gigante, tá bom, beleza. Se ele parar de treinar, parar de comer, parar de suplementar, muitos parar de tomar algumas coisinhas, não vai continuar grande, vai murchar. No trade é a mesma coisa, né? Então eu preciso, aquilo que você falou, buscando, tendo curiosidade de entender as coisas, porque o mercado muda. Isso que eu acho fascinante, cara, o mercado muda. Imagina que chato, eu trabalhei em história de contabilidade, me desculpem os contadores, mas a contabilidade é muito chato, cara. É sempre a mesma coisa, né? É todo dia 10, o que paga no dia 10? Não lembro o que paga. Dia 7 eu lembro que era FGTS. Dia 20 era um simples, sabe? Ai, cara, eu achava assim, insuportável aquela previsibilidade, aquela coisa tão todo mês, sabe? O trade não tem isso. Cara, o mercado em si não tem isso, né? Quem analisa fundamento, balanço da empresa para tentar identificar ali a companhia, sabe que o balanço de um cenário econômico é uma coisa, no outro cenário econômico é outra coisa. Isso eu acho fascinante. Então, interagir com tudo isso é o que faz com que o mercado, na minha visão, seja tão instigante, né, que chama as pessoas, e uma vez picado pelo mosquitinho do mercado, na minha opinião, não tem como abandonar, exatamente. Eu tenho, cara, certeza disso, porque é impressionante como... E aí vai de você construir uma relação saudável com o mercado. Claro, né? claro. Se não for saudável, não faz sentido. Exato. Né? Vlad, até falando nessa continuidade aí sua, você está trazendo um pouco de história, um pouco da sua filosofia, daquilo que você acredita. Sim. Quem é o Vlad hoje, né? Quem era o Vlad antigamente e quem é o Vlad hoje, olhando para essa evolução de tudo que você está trazendo aí? Cara, boa pergunta. Porque se olhar no espelho é complicado, né? É complexo ver os cabelos brancos aparecendo, porque eles contam a história do que aconteceu ali no percurso, né? E vai mostrar se o percurso que você fez foi asfaltado, pavimentado ou não, né? Mas, poxa, quando eu comecei eu era muito sonhador, achando que eu ia ficar rico e milionário fácil. Rapidamente eu descobri que não, né? Na minha visão aconteceu por sorte, aquele episódio que eu tive em agosto de 2007, porque se não tivesse acontecido ali, eu teria entrado em 2008 alavancado. E eu conheci pessoas que não só perderam tudo, né, como ficaram devendo dinheiro. Tanto, quase corretoras, praticamente teve corretora que quebrou em 2008, né, no auge da crise. Então, eu sou hoje o reflexo de todas as experiências que eu tive. Né? Por isso que eu não gosto daquela coisa assim, se você tivesse que olhar para trás, do que você se arrepende? Eu não me arrependo de nada, porque hoje eu sou do jeito que eu sou por conta de tudo que eu vivi. De repente é aquele efeito borboleta, né? Se você volta para trás e muda uma vírgula... Faz uma curvinha diferente. Exato. Né? E isso explica, por exemplo, por que eu sou um cara super conservador. Né? Eu tenho uma relação com o dinheiro assim bem conservadora. Eu não vou dar uma porrada gigante na minha vida, 10 milhões num trade. Não vou, porque eu não tomo risco absurdo assim. Por quê? A minha história começou, né? Tinha pouquinho, quase nada, atingi um valor e cortaram as minhas pernas. Então, a partir dali que eu tive que ir construindo, foi tudo muito demorado, né? Então, olhar para trás hoje e fazer a comparação, eu era alguém inocente, eu acho que todo mundo é inocente no começo, né? Eu já tive a minha fase de descrença, né? Na análise gráfica, análise técnica, aí fiz um trecho ali da minha vida percorrendo, estudando o universo quantitativo, estudar econometria, esse tipo de coisa. Fui vendo que no fundo é tudo preço, né? O que é a base de dados do cara que faz lá um modelo econométrico da NASA? É preço. Né? Ou seja, no fundo é análise técnica, análise gráfica. E hoje eu revisito, o que eu mais valorizo é tudo aquilo que eu aprendi no começo, quando eu comecei a estudar o mercado. Porque o que importa é o preço, é coisa simples. Né?
Só que hoje eu sou um cara mais humilde, eu não sou tão desvairado, eu diria. Né? Não posso dizer que eu não sou ambicioso, acho que a ambição é diferente de ganância, né? Bem diferente, né? Na verdade, você precisa ser um pouco ambicioso. Exato. Mas acho que uma mensagem legal de passar para as pessoas não se arrependam dos erros de vocês, porque os erros constroem. Eu preciso aprender com o meu erro. O problema é eu repetir um erro, né? Pô, vou lá, tive o dia de fúria. Né? Eu vou lá e pum, de novo, perco 100 mil reais no dia. Cara, perdeu uma vez isso, se não foi responsável para você tirar a sua vida, tá tudo certo, ressignifica isso, né? Para que isso não se repita, né? Então, eu sei que é meio clichê dizer isso ou não, mas eu sou a soma de todas as cagadas que eu fiz ao longo da minha vida, de todos os acertos que eu tomei. Olhar para trás agora é muito fácil, olhar o que eu deveria corrigir, mas eu não estaria onde eu estou hoje, não estaria aqui, né, conversando, conhecendo gente tão legal, se não fosse, se a minha história fosse mais purpurinada, mais bonitinha e correta. Né? E no trade, quem é o Vlad hoje? É uma boa pergunta. Eu vou dizer que eu estou bem, o cara que voltou às origens, assim. Né? No trade, eu sou hoje alguém que aprendeu a lidar com análise técnica, ter uma relação gostosa com análise técnica. Porque teve horas que eu virei a cara para análise técnica. Eu já tive essa fase de virar a cara para análise técnica, de achar uma coisa de pouco valor, não é exatamente essa palavra, mas uma coisa não erudita, que foi a fase que eu comecei a estudar o universo quantitativo, achando que ali era o segredo. Então hoje eu sei que não tem segredo. Hoje eu sei que não existe segredo, não existe estratégia mágica, porque eu já testei todas as estratégias, eu sei o que faz sentido, o que não faz, né? E eu sei que não existe a estratégia maravilhosa. Eu sei que cada um vai ter que ir lá construir a sua forma de operar, pegar um pouquinho do André, do Indec, do Vlad, do Stormer, e vai construir ali a sua bagagem, né? E vai se moldar de acordo com aquilo que o mercado oferece para ele, né? Porque o que o mercado oferece uma informação, mas cada um interpreta essas informações de maneira diferente, né? Então hoje eu tenho a percepção, né, de que o mercado é diferente para cada pessoa. As pessoas encaram de maneira diferente o mercado. Então, e alguém que voltou, que fez as pazes com a análise técnica, vamos dizer assim, né? Tive um momento na vida que eu quis renegar a minha origem, né? Que foi a análise técnica. Cara, e essa... Deixa eu só te perguntar. O trader geralmente é um inconformado com o que tem, porque ele está sempre tentando melhorar aquilo que tem, e ele tem que fazer isso, porque senão o mercado muda, ele se acostumou com aquilo e ferrou, certo? Que fase foi essa da revolta com a análise técnica? Algum momento, como provavelmente você já tinha tido sucesso, mas o sucesso não é constante, você passa por alguma dificuldade, você começa a se perguntar se, porra, será que o que eu estou fazendo faz sentido ou só deu certo porque o mercado só subia ou porque o mercado só caía? Sim. Enfim, que fase foi essa? Só para... Cara, foi ali entre 2012 e 2013, né? Porque foi uma fase muito difícil. Eu sei. Né? E eu fiz uma pós naquela época, né? Que foi uma pós na URGS, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E teve uma cadeira lá de finanças quantitativas. Aí eu falei, é isso aqui. Aí o professor era um gestor fodão lá de um fundo lá de Porto Alegre, ou era sócio, sei lá. Sei que ele era bem influente no meio. E aí começou a indicar os papers, né? Putz, era só coisa quantitativa e coisa econométrica. E cadê a análise técnica? Cadê a análise gráfica? Isso aqui é uma bobagem, isso aqui é vento. Aí mais tarde conheci o livro acho que é o David Aronson, que é Análise Técnica Objetiva, que o Márcio Noronha traduziu, acho que foi ano passado, ou em 2021. Né? Aliás, fantástico, é uma ótima leitura. Uma ótima leitura, mas não pode olhar, né, com uma mentalidade muito apegada à análise técnica, porque ele cospe nela, né? Pois é, né? mas é bom, eu acho dá bom. Insight. Isso, dá insight. Que o ponto-chave é você conhecer a fragilidade daquilo. Né? Então foi bem essa fase, 2012, 2013 eu fiz a pós, aí fiquei ali até 2015, 2016, né? E no fundo, o que eu fui ver? Cara, é tudo relação risco-retorno. Eu posso estar operando a coisa mais econométrica e validada pelos acadêmicos. É stop e alvo. Vai gerar payoff, vai gerar taxa de acerto, vai ter drawdown, não muda nada. Nada. Só é mais bonito no meio acadêmico, enquanto outras coisas não são tão elegantes, assim, tão eruditas. Entende? Então, com o tempo, eu fui dando mais valor para aquilo que eu aprendi lá no começo. Né? E, curiosamente, o que me ajudou a começar, que foi um trajeto, né? Comecei a fazer as pazes com a análise técnica. 2016, que é o fim do mundo, a Dilma ainda não tinha caído. Meu Deus, Brasil, Venezuela, fim do Brasil, quem não lembra, né, como é que foi? E, cara, na época, eu tava lá na LS ainda, foi em janeiro de 2016, a gente fez um evento para clientes lá, para mostrar que o mercado estava próximo a fazer um fundo. Teve 13 pessoas no evento. Né? Falar de renda variável naquela época era um sacrilégio. Exato, né? E aí, poxa, o Stormer mostrou lá o viés dele, eu mostrei o meu, cara, o mercado tá perto de um fundo. E aí fiz por ondas de Elliott.
todo mundo torceu o nariz. Vlad, olha que só que interessante, cara. 2016, em fevereiro, o mercado ainda estava péssimo. Sim. Ainda não tinha subido nada. E tal. Começo de fevereiro eu fiz um evento que teve 5.000 pessoas assistindo ao vivo na Infomoney, que se chamava 2016, o ano da virada. Olha na sua só. vida e nos seus investimentos. Olha Foi só. uma pessoa falando de virada na vida. Sim. E eu falando do porquê que eu achava que poderia ser aquele um ponto interessante, enfim. E, cara, na mesma época, assim, talvez alguns dias depois do seu e tal. Cara, foi bem interessante. Eu lembro que a gente usou até o termo, e se o Brasil não acabar? Que estava muito em voga, tinha se popularizado aquela tese lá do Felipe Miranda, né? Da Empíricos, né? Tinha, nossa, bombou demais. O fim do Brasil, O fim do Brasil, né? Exatamente. E se o Brasil não acabar, né? E eu lembro que foi assim, todo mundo no chat ao vivo lá que a gente fez, virando a cara. Impossível, Brasil, Venezuela, aquela coisa toda, né? E aí que tá. Hoje eu acho muito gozado, porque hoje está muito mais polarizado tudo, né? Muito mais polarizado. Cara, né? Tanto que ontem eu fiz um post no Instagram, coloquei lá 13 em vermelho. Eu vi. Cara, a galera eu não entrei de um jeito lá. Eu não entrei para ver os comentários, mas eu imagino como é que foi. Cara, aliás, o Vlad gosta dessas polêmicas de rede social, né, André? Então, mas vamos contextualizar, porque isso aqui vai sair dia 31 de agosto, então é importante que você conte aí o porquê que o 13 era porque o mercado estava caindo a 13 pregões consecutivos. Inclusive, hoje, talvez, quem sabe, eventualmente, possivelmente... Deixa eu ver aqui agora. Pare e não seja o 14º, né? Cara, a gente não tem como saber ainda, tá? Então tá 0,24 de alta. Então... olha aí. Mas enfim, então foi isso, né? Comecei a fazer as pazes ali em 2016, aí o mercado marcou fundo, começou a subir aquela descrença, né? Brasil, Venezuela, aí troca, vem o Temer, não, agora vai, aí depois teve greve dos caminhoneiros, eu acho que foi em 2017, não lembro? Não, 2017 foi o Joesley Day. Isso aí, o Joesley Day, foi 2018. Fim do mundo, apocalipse, mercado desaba, e aquela descrença absoluta, aí teve a greve dos caminhoneiros, viu só, avisei que o mercado ia cair, fim do mundo, 2019, não, realmente, o mercado é pra cima, todo mundo postando curva de capital, meu Deus, todo mundo agora 100% em renda variável, janeiro, Covid... Carnaval. A gente lá falando de bolsa, carnaval exatamente, inteiro, chegou fevereiro, the end of the world, né? O mundo acabou. Né? Então teve o que todo mundo esperava que não fosse acontecer naquele momento, né? Que era só 150 mil pontos, 200 mil pontos, ou seja... E aqui fica outro insight, né? Que tudo foi se fortalecendo aí no meio do caminho, né? Cara, eu me lembro, eu não sei se eu estou enganado, mas teve alguma operação que você fez naquela virada de 2020 que foi muito boa, não teve? Será que eu tô... Cara, o meu ponto positivo ali foi que eu estava líquido. Foi que eu estava líquido um pouco por sorte, porque eu fui para Nova York, fui ver um evento lá com o Larry Williams. Então eu acho que a gente... eu estava líquido. Essa história. E aí lá o mundo estava acabando, tanto que eu estava voltando no aeroporto vendo o Trump lá. Vou fechar os aeroportos. Cara, eu peguei um dos últimos voos. Foi assim, meu Deus, que medo de ficar lá trancado. Mas consegui voltar e eu fiquei líquido, não peguei nada, né? Fui viajar e encerrei tudo, acho que era dia antes do carnaval ou depois do carnaval ele tinha encerrado tudo e só fiquei olhando, não pegamos, não foi negativo para nós ao menos aquela queda aguda, né? Eu voltei na quarta-feira de cinza, estava em Ubatuba, que é uma praia aqui em São Paulo. Sim. Ia passar a semana inteira e aí na terça-feira eu falei para minha esposa, vou ter que voltar porque o mercado vai abrir perto de um circuit break. Exato. Aí pensei em o que fazer naquele dia e tal e resolvi fazer o que eu sempre faço. Sim. Cara, tem um negócio chamado gerenciamento de risco. Isso. O que me trouxe até aqui, no final das contas, foi esse negócio. Então diz que se chegar no preço de stop, a gente stopa. Vai chegar todas as operações, vai abrir no preço de stop. Exato. Depois, é até provável que volte até as médias, como aconteceu no Joesley Day. Mas eu vou sair aqui, porque está escrito... Porque é mais importante seguir o plano. Exato. Aí eu saí, segui o plano, graças a Deus, porque depois, uma semana depois, o mercado tinha caído mais 50%. Exato. Porque a gente nunca sabe quando vai ser esse dia, né? Mas vai chegar. Né? Exato. Vai chegar. E o que é pior, né, é que eu já estou acompanhando a terceira geração, né? Que no mercado de alta fala para mim assim, estopar é bobagem, você estopou não sei o quê, olha lá, já subiu de novo. O Kepler é uma ação hoje. Estopamos semana passada, porque ela soltou balança, mas seu 5 de queda, pegou meu stop, saiu, hoje está fazendo novo topo. Aliás... Beleza. É assim que funciona, até o dia que não volta mais. E aí você fica comprado com papel, tomando 30%, que era para perder 2%. Às vezes da carteira, né? Às vezes você abraça no papel e não sai mais. Exato. O que é mais legal, né? É que o cara fala, não, mas eu olhei lá, todo ativo depois volta e rompe o topo histórico.
Então, mas essa história é contada pelos ativos vencedores, que são os que estão cotando hoje. O viés sobrevivente, né? Exato. Quem morreu não está mais na base, Quem morreu não está mais na base, não está mais cotando, entendeu? Exato. A ação do OGX, que o cara não estopou, não está cotando, né? Foi-se embora. Exatamente. Aliás, é o que vocês estavam falando agora sobre essa história nunca existiu. No mercado a gente nunca diga nunca, né? Exato. Mas no mercado nunca diga mesmo, porque você vê essa questão, a gente sempre falou, e um dos maiores jargões aí do mercado é, bolsa, cai de elevador e sobe de escada. Exato. Porra, agora a gente tá com... Foi o oposto, 13 pregões, nunca antes na história desse país, a bolsa caiu. Cara, caiu, sei lá, 3, 4, 5%. Caiu devagar. Nenhuma, né? Exato. A volatilidade caiu, inclusive, com a bolsa caindo, coisa que não é comum, né? A volatilidade tende a subir, a volatilidade caiu. Então, eu tô falando isso muito mais para trazer para as pessoas do ponto de vista de perspectiva, né? Que você não deve acreditar, não, o mercado não vai cair mais ou não vai subir. Cara, o ponto mínimo é 0, entendeu? É isso aí, pô. Agora... esse assunto eu quero tratar depois, porque eu tenho uma teoria aqui que depois eu queria perguntar para vocês, mas antes aqui a gente queria ter algumas perguntas que foram feitas aqui pro Vlad. Vamos lá, Vlad. Fala, Vlad. Fala, pessoal. Bom, você sabe que eu sou sua fã, né? Já te acompanho desde a época que eu operava. E eu percebo que você é muito baseado em estatísticas, você estuda muito o comportamento do mercado em determinados meses, períodos e etc. E sei que você tem um operacional muito bem definido, tanto para o day trade como para o swing trade, mais foco no swing trade. E aí aqui fica a minha pergunta. Quando você coloca um filtro a mais, quando você sabe que é o momento de mudar alguma coisa daquele operacional que já está bem definido? Sei que a base continua a mesma, mas aquele filtrinho, aquilo que faz a diferença para um próximo passo, como você vê isso e o que você indicaria para as pessoas que estão passando por um período nem sempre difícil, mas que sente a necessidade de uma mudancinha? Que dica você daria? Abraço! Excelente pergunta, né? Quando atualizar o modelo operacional? Cara, isso é bem difícil de tu responder de maneira objetiva, né? Mas eu, curiosamente, passei agora por atualização do meu modelo de swing trade. Né? E aí que tá, tudo baseado nos controles, então por isso que tem que controlar as operações. Então eu fui lá, eu operava rompimento, correção na média, né? Só que eu trato alvo, stop de maneira objetiva, né? Contra a tendência, tá? Dados meus registros, o que eu fui ver? Por que eu tô operando correção se não deu dinheiro? Fiquei no 0 a 0, ganhei, perdi, ganhei. Por que eu operei contra a tendência que se eu não tivesse operado, tem tão pouco número de sinais, não teria feito diferença? Então o que eu fiz? Sai daqui, não opero mais correção, né, que é a barra na média para swing trade, e não opero mais contra a tendência. Vou transformar o modelo num modelo especialista em operar rompimento. Porque é o que deixou a maior parte do resultado. Então acho que, como é que eu sei o momento? Então não tem como responder isso de maneira objetiva. Eu acho que o ponto-chave é ter controles. A partir dos controles você vai vendo o que está te trazendo resultado, o que não está te trazendo resultado. Né? Se você tem uma empresa, tem vários funcionários, você sabe o que cada um faz, se você mensura o que aquele funcionário está te entregando, você consegue desligar um, ou cobrar ele, ou direcionar ele melhor. É a mesma coisa na minha visão no trade. Né? Então as atualizações vêm assim, baseadas sempre no controle. Tem que ter controle das operações. E é chato, né? Vamos ser bem sinceros. Existe coisa mais chata do que registrar a operação? É muito chato. Existe coisa mais chata do que eu não vou mais operar isso aqui porque não faz sentido. Não vou mais operar na venda? Cogite. Pois é, operar na venda, por incrível que pareça, pode não fazer sentido na maioria das vezes. No swing trade, No swing trade, o custo é alto, né? Raramente o mercado dá uma porrada para baixo que vai compensar, vai lá pagar 2, 3 vezes o risco. Quem sabe se você não operar na venda? Tem uma outra coisa na venda também que é perigoso, né? Porque é muito raro, a não ser que seja uma fraude em algum papel, e aí a gente viu... Não precisa citar, mas já tivemos nos últimos 10 anos uns 3 casos de descobriu-se uma fraude num determinado papel e ele amanheceu caindo 50%, 60%. Sim. Mas não sendo isso, não é comum a gente ter esse tipo de coisa. Exato. Mas no mercado que já caiu 95%, 96% para alguns ativos, às vezes tem um fato relevante com aquele ativo que faz esse ativo amanhecer subindo 50%. Eu vou dizer um perfeito exemplo disso, cara, que foi Login. Em 2021 eu estava vendido. O papel abriu, sei lá, com 30% de alta. Então, entendeu? Foi o drawdown que ocasionou, o maior drawdown no meu modelo foi aqui, um trade. E assim, a gente pode citar mais sim que esses dias, a Ering, quando foi comprado pela Soma, a gente estava comprado, deu a sorte, azar, enfim. Isso. Se a gente está bem diversificado, isso não faz a menor diferença. Isso, né? E ponto-chave é não varrer para baixo do tapete, né? Porque,
O que eu gostaria de fazer aqui? Nem menciona meu inconsciente, fica quieto naquele texto da login lá. Por que você vai falar aquilo? Cala a boca, cara, fica quieto. Não, mostra, né? Ó, isso aqui, olha que cagada que foi. O que eu fiz de errado aqui? Não, o trade em si não fiz nada de errado. Quem sabe, eu só pude entender melhor o risco de operar na venda, de ficar mais consciente daquele risco, né? Agora, deixa eu tentar complementar essa pergunta da Pan. Uma coisa que também me faz pensar em mudar o modelo operacional é estudando. Porque, eu de repente parando, escutando você falar, vendo uma aula tua e você fala de um detalhe que, por incrível que pareça, eu não tinha reparado, entendeu? E aí você fala, cara, aquilo que eu faço, eu acho que se eu usar esse detalhe em determinado ponto do gráfico, vai ficar melhor. Aquilo também não te dá insight para mudar o modelo? Cara, tudo me dá insight. Às vezes eu tenho insight assistindo um vídeo de bobagem, sabe? Não lembro agora de cabeça, mas eu tenho insight assim que eu tenho que parar, ir lá, anotar, escrever para não esquecer, sabe? Ideia de indicador eu tenho assim também. Cara, viajando, lendo bula. Tá, exagerei no exemplo, mas, sabe, coisas que não tem nada a ver com o mercado eu tenho insight. Às vezes. Então, mas tem hora que, assim, os cabelos brancos, a experiência, vai tirando a adrenalina que se sente quando você tem menos experiência. Sim. Né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu apertei o botão comprar ou vender, você quase infartou. Era a mesma sensação de estar pulando de paraquedas. Hoje em dia não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Mas, assim, aí você tem coisa que você fala, nunca mais vou passar por isso. Cara, quando a gente gravou o primeiro Gamecast Trade Show, o convidado foi o Stormer. Sim. Né? Aí a gente gravou na sexta-feira, no sábado ele tinha um curso. Cara, eu fui. Aí ele me convidou, vai lá encontrar com o pessoal. Aí eu falei, eu vou lá, leva uns livros meus, autógrafo pro pessoal, enfim. Cara, e aí eu sentei e falei, vou passar a tarde aqui vendo o Stormer falar. Cara, o Stormer falou um detalhe do gráfico. Cara, eu falei, gente, eu preciso ir embora pra casa, porque eu preciso testar esse troço em tudo quanto é gráfico. Cara, juro pra você, eu cheguei em casa e fiquei umas 4 horas no sábado, minha mulher brava, porque ela ia assistir filme e tal, não sei o que, no computador. Cara, olha só que interessante. Cara, como a gente gosta desse troço. Cara, eu já me vi muito fazendo isso, né? Principalmente, pego lá o fulaninho falou, como é que é? Fechou fora da banda, vai acontecer isso. Ctrl C do Profit, joga lá na planilha, C isso, C aquilo, não sei o que. No Excel ali eu me viro, não sei programar em linguagens complexas, mas no Excel eu me viro, consigo fazer um monte de teste e muitas vezes vai, Death Cross. Cruzamento da média de 50, a média móvel de 200, fim do mundo, apocalipse. Cara, sabia que se comprar, quando a média móvel de 50 cruza para baixo de 200, faz mais sentido do que vender? É mesmo? É o contrário. Dá mais dinheiro do que comprar quando ela cruza pra cima. Exatamente. Cara, é bizarro, sabe? Olha só que doido. Eu adoro fazer essas coisas assim, que vão contra o senso popular, com a crença popular, sabe? Sei lá, agora me vem à mente outros exemplos assim, mas esse é um que ficou bem... o dos 100 mil pontos lá do Ibovespa. Fechou abaixo de 100 mil pontos, faz o Conta essa história, porque foi interessante, porque eu usei isso pra fazer... Quer dizer, citei a fonte. Foi a última vez que a gente trocou ideia online ali, né? Enfim, foi dia 23 de março de 2023, acho que foi por aí, pesquisem, né? Que foi o dia que o mercado fechou abaixo de 100 mil pontos. E aí eu lembro que virou a manchete, né? Ibov fecha abaixo dos 100 mil pontos pela primeira vez, não sei quanto, aquela coisa que dá clique, que é uma beleza pra mídia, né? Vamos ver se faz sentido mesmo, né? Vamos ver. O mundo acabou mesmo, o Brasil não tem mais... Cara, todas as janelas, um dia depois seguia caindo na média, mas assim, 10 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois, 90 dias depois, 100% das vezes quando o mercado fechou abaixo de 100 mil pontos, o mercado fechava positivo. E agora não foi diferente, porque já passou 90 dias de março até agora, né? E o mais interessante se o grande público, a massa, discordou de um evento assim, cara, vai. Vai, porque naquela ocasião era maluco, me chamaram de você é petista, esquerdista, não sei o que lá, tu faz o L. Só porque você acha que o mercado vai subir, tem a ver uma probabilidade maior de acontecer isso aqui. Exato, cara, não tem nada a ver, sabe? E, enfim, foi basicamente essa história, né? Porque saiu na mídia e eu tenho muito insight assim de pegar essas ideias, de testar os mitos populares, né? Que se larga por aí. Nossa, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem. Cara, uma coisa que você falou, eu observo muito o comportamento de manada, né? Assim, inclusive o nome do teu livro é alguma coisa assim, né? Se afastando da manada. Exatamente. A ideia é tipo assim, tá todo mundo se jogando do precipício, né? Mas como tá todo mundo indo, tá todo mundo indo. Exato. Não tem problema, porque tá todo mundo indo. Eu quero ser o cara que pelo menos vai falar, peraí, né? Deixa eu ver o que essa galera tá fazendo aqui para ver se eu vou ou não, né? Eu acho que no mercado é muito assim. Mas uma das coisas que eu observo é nas redes sociais,
quando algum movimento começa a virar unânime, por exemplo, ou muito claro, por exemplo, o mercado vai subir quando cortarem os juros. Os juros, exato. Aí eu olho pro DI 1F27, aí, porra, que é o miolo da curva, o negócio tá caindo há 4 meses. Aí eu falo, cara, vai ter alguma coisa de estranho aqui. E fico procurando coisas diferentes para ser esse contraponto. E aí eu encontro muito nos seus conteúdos. Sim. Inclusive, nessa época, você alertava sobre uma coisa que o Stormer também gosta muito, que é de falar de ciclo de mercado do tempo, né? Exatamente. Conta um pouco sobre isso. Claro. Então, o que acontece? Eu sou da escola grafista, né? Estudar análise técnica, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que o gráfico ali não é só preço, né? Ele é preço e tempo. Só que o tempo, ele tem uma coisa meio... a galera leva para uma coisa meio... Como é que eu perdi a palavra agora? Meio cabalística, assim, né? Que leva para astrologia, né? Leva para esse lado. Só que, se você vai fazer alguns testes ali de sazonalidade, de ciclo, vários papéis possuem comportamentos cíclicos, porque o ser humano, ele tende a repetir os seus comportamentos ao longo do tempo, e se o ser humano faz isso, ele toma as suas decisões, e óbvio que isso vai estar no preço também. Quer dizer, óbvio entre aspas, né? Tende a estar no preço. Então eu comecei a estudar, acho que foi por volta de 2010, acho que foi, na realidade foi 2008, né? Eu assisti um DVD da Leandro Stormer, que era do Lauro Vilares, nunca mais falei com ele, inclusive, que era ciclos de mercado. Ele falava exatamente desses ciclos assim, foi ali que o primeiro contato que eu tive. Depois o Stormer teve um livro, Matemática, Mercado de Ações, Tempo, Matemática e Mercado de Ações, acho que não está mais disponível, mas um livro na minha visão introdutório, mas bacana para quem quer começar a estudar. Mas o Larry Williams, a hora que eu conheci o Larry Williams, que eu descobri que o Larry Williams não tem nada a ver com a média móvel de 9, polêmica, eu fiquei bravos comigo, mas não é culpa minha, ele mesmo já afirmou em vídeo. A hora que eu descobri o que o Larry Williams fazia, que é estudar isso, que é estudar o ciclo, que o cara opera contra a tendência, ele quer pegar a reversão dos movimentos, aquilo ali pra mim, cara, foi assim, eu tenho que fazer isso igual o cara, eu quero ser o Larry Williams brasileiro, né? E isso foi, sei lá, 2000, depois ali do que o mercado virou pra cima. E desde então eu acompanho tudo que o Larry Williams faz, né? E tento não copiar, né? Até porque não é uma cópia, nada no mercado é uma cópia, mas traduzir e colocar, contextualizar no nosso mercado, né? Então, especialmente no Ibovespa, eu faço muitos estudos assim de ciclos, gosto muito, acho que faz muito sentido e cai de novo, né? Quanto mais o pessoal desacredita de um determinado ciclo, mais provável que ele aconteça. Antes de eu estar aqui, estive numa mesa redonda com o Stormer, me convidaram lá na Liberta, e o assunto foi ciclos. E lá mostrei vários estudos, ciclo presidencial, mostrei, enfim, vários estudos bem interessantes. Mesma coisa, não era algo... Estava todo mundo desconfortável com a possibilidade do mercado estar fazendo topo. E o mercado fez topo. Não estou dizendo que o mercado fez topo porque eu falei, né? Estou dizendo que já tinha indícios de que o mercado naquele momento poderia virar, né? Então, eu acho que é uma ferramenta útil, não só para o trader, não só para o cara que opera no curto prazo, mas até para o investidor ter noção que o mercado de tempos, em certas épocas do ano ele tem algum tipo de viés, né? Em certos momentos do ano ele tende a ficar mais lateral, a volatilidade tende a cair, então é propício para algum tipo de operação com opções, eventualmente. Tem meses que a volatilidade costuma subir, que é o caso de agosto, setembro, outubro. A volatilidade costuma subir historicamente. A volatilidade faz fundo em agosto, não fez ainda, está caindo, mas é questão de tempo. Daqui a pouco vai vir algum evento, alguma coisa, um driver, ela vai dar uma porrada. Porque a volatilidade é assim, né? Ela cai, pum, né? Ela tem esse comportamento de spike explosivo. O índice do medo, né? Que é, porra... É o VIX, né? O VIX. Isso. Né? O cara monta a posição vendida no VIX, aí ele fica 20 dias ganhando dinheiro, porque o VIX cai 20 dias seguidos, 0, cacareco. Aí ele fala, não precisa nem de stop. Aí o VIX faz assim, ó, puff, sobe 20 num dia, tem né? que tomar cuidado, Porque é uma coisa que faz sentido vender volatilidade, mas tem que tomar cuidado. Muito. Mas faz sentido. Assim, mas muito. Você não pode ter ponta solta. Assim, quando eu vejo essa estratégia, eu sempre procuro a ponta solta. Porque se tiver, em algum momento, essa ponta solta vai te levar tudo. Ou operar muito pequeno, né? Operar pequeno, que se der errado, aí o estrago não é tamanho. Né? É que vamos lá, cara, você operou pequeno e ganhou R$300 no mês. Aí você fala, que legal, eu vou ganhar 3.500. Né? Aí você vai no 500, 500 deu, então vou tentar 1.000. Daqui a pouco você tá grande e tem uma pontinha solta lá que, cara, o risco daquilo acontecer é 0, cacareco. Mas, cara, você vai repetindo... Exato, perfeito. Esse risco não, exato, ele vai te induzindo a aumentar a posição, né?
Ô, Vlad. Isso aí. A gente falou, mas peraí, a gente falou 5 vezes o nome da pessoa. Vamos peraí, deixa eu, antes de chamar, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que ele estava aqui também. Ele trouxe o ciclo dele. Em que momento, pra você, nós estamos de ciclo? Agora? Cara, a gente marcou topo, que era esperado já, final de julho, começo de agosto. Né? Ciclo presidencial, tem outros ciclos do gráfico diário ali que também denunciavam isso. Agosto costuma ser um mês de queda. A gente subiu 4 meses, né? Foi julho, junho, maio e abril. Se você olhar as últimas vezes que isso aconteceu, o 5º mês foi de queda, então até agora está tudo alinhado com a estatística. Eu acredito que o mercado pode corrigir até outubro. Até outubro, os estudos que eu acompanho lá seria até outubro. Então anotem aí. Você tem ponto? Porque o Stormer falou de 90 mil pontos no final do ano. Não, eu já acho ousado demais. Eu também. Não. Tomara que ele não acerte essa aí, porque... Não, eu acho pouco provável. Né? Nunca diga nunca, né? Mas exato. Hoje eu acho, com as cartas que a gente tem, né? O mercado vai dando as cartas, né? Com as cartas que a gente tem na mesa hoje, eu acho bem pouco provável. Né? Mas eu tô autista com o mercado. Especialmente porque a massa acha o quê? Que o Brasil vai virar a Venezuela. Então, se a massa acha que o Brasil vai virar a Venezuela, é provável que não vire. Pode ser que daqui 5, 10 anos se caminhe para isso, mas aí é outro tópico. Então, mas né? tem um estudo que eu fiz, eu não sei se você fez também, um monte de gente fez, porque é uma coisa óbvia que depois eu queria comentar, mas eu acho que antes a gente precisava chamar. Bora, vamos lá ver. Tá muito fácil de chamar esse vídeo aqui. Grande Vlad, beleza? Como é que vai? Cara, eu quero te perguntar uma coisa que muitas pessoas se fazem. No teu entendimento, qual é o erro mais frequente que as pessoas que estão iniciando no mercado financeiro cometem? E como você sugeriria evitar este erro? É uma bela pergunta. Primeiramente, um abraço para o Stormer, alguém que eu tenho como amigo, assim, gosto muito dele. Mas a pergunta dele é excelente, né? Qual o erro que a maioria das pessoas comete, na minha visão, é a expectativa fora da realidade. E hoje é muito fácil ter expectativa fora da realidade por conta da rede social, né? Então é isso, expectativa fora da realidade. O cara começou a treinar e acha que vai estar gigantesco, que nem o casaca lá, fortão. Não vai, cara, em uma semana. Não vai, entendeu? Dói. Ganhar músculo dói. Ganhar dinheiro dói também. Né? Se você quer fazer uma coisa correta, legal do ponto de vista, legal do contexto de legalizado, né? Dói, demora. Né? Então, cuidado com as expectativas, pessoal. Cuidado com as expectativas. Acho que essa é a principal questão. Né? E eu vim com expectativas fora do mercado. Então, hoje eu entendo o cara que vem com as expectativas fora. Tanto que, eventualmente, eu recebo, cara, como é que eu faço para ganhar 3% ao mês? Olha aqui, te dou meu dinheiro, você opera para mim, busca 10% aí, eu te dou não sei quanto. Cara, não é assim que funciona. Entende? Não é assim que funciona. Então, cuidado com as expectativas. Cuidado com quem promete retorno. Né? Pensa assim, taxa de juros 13% ao ano. Qualquer coisa acima disso, qualquer coisa, você vai ter que tomar risco, por mais exemplar, excelente que a pessoa seja. E ganhar isso com consistência exige talento. Talento, tem a variável talento, sim. E quem não tem o talento, tá tudo bem. Eu não tenho talento para ser legista. Não, mas eu acho que o talento você desenvolve também treinando. Assim, sim, desenvolve se quiser, tem cara, né? Claro. Que depois de 6 meses, cara, vai estar ganhando dinheiro com trade, assim como tem o jogador de futebol que joga tanta bola que depois de 6 meses ele recebe um contrato. Exato, é o cara que toca instrumento e tem a facilidade de fazer arpejo. Quem toca aí sabe que é complexo. Que é complexo, né? Mas tem o cara que é um bom jogador de futebol e treina pra cacete. É por isso que ele fica acima da média. Eu acho só que isso leva tempo pra você desenvolver. Tudo leva tempo, cuidado com as expectativas, qualquer coisa acima da taxa de juros tem risco, e se tem risco, vai dar merda. Pode dar merda. Então, aceite. Pode falar palavrão, inclusive? Pode. Merda não é palavrão, né? Pô. É light, muito light. Mas enfim, então é isso, cuidado com as expectativas. A gente já trouxe o Didi aqui, então tá quase liberado. Então eu tenho licença poética aqui pra... Porra. Não, tô brincando. Mas o que eu queria falar antes de entrar o vídeo do Stormer era exatamente... Você falou que está com a sensação de mercado em alta para os próximos meses e anos e tudo mais e tal. Então, uma coisa que eu estava olhando, não sei se você viu também, o que acontece com o mercado brasileiro toda vez que se inicia um ciclo de queda na taxa de juros. Eu vi esse estudo. Não fiz, mas eu vi. Eu fiz. Foi você que fez, eu vi. Foi super legal. Quer dizer, desde quando eu cheguei no mercado em 2003, sempre que inicia um ciclo, o nosso mercado responde positivamente. A menor alta que a gente teve foi entre 2011 e 2012, que foi uma alta de 40%. E a maior alta foi entre 2002 e 2003, que foi uma alta de 200%. Eu acho que teve até uma janela que foi negativa, mas foi pelos 6 meses, né? Não teve uma coisa assim? Não, eu acho que é menos tempo. É 3, alguma coisa assim, mas teve uma janela, 3 meses. Né? Eu acho que foi inclusive essa entre 2011 e 2012. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte,
durante a queda na taxa de juros, em algum momento aquele mercado se recuperou e foi-se embora. Ou seja, ele não conseguiu subir todas as vezes imediatamente depois do corte de juros. Claro, porque é óbvio, mas nos meses que se seguiram, o mercado veio para cima. Enfim, então vai subir por conta disso? Não, mas é um indicativo que pode ajudar a gente em tomada de decisão a hora que começar a subir no futuro. Eu acho que um ponto interessante que você colocou, que tem a ver até com a pergunta do Stormer, é que não tem, o mercado vai subir por causa disso. É multifatorial. Nada na vida é um fator único, né? É sempre multifatorial, sempre tem várias razões. Então vai ter um evento, que vai ter outro, que vai ter outro, que vai ter outro, e vai somando para que entre... Porque o que faz o preço subir? Pessoas interessadas a comprar e pagar mais caro. Então, as pessoas sendo motivadas a tomar mais risco, a alocar mais capital, cada uma vai tomar por uma razão. Uma vai tomar pelo cenário macro do dólar, outra pelo cenário macro do juro, outra cenário da Índia, que não sei o que vai favorecer o Brasil, outra porque a Ucrânia, não sei o que lá, das commodities, e, sabe... Cada um vai tomar a decisão por alguma razão e aquilo ali vai estar no preço. É a premissa 1 da análise técnica que eu sempre falo, né? O preço desconta tudo, exceto atos de Deus. E eu amo essa frase, eu preciso assim tatuar aquele negócio assim. Embora eu não ache legal tatuagem de frase, mas eu amo essa frase. O preço desconta tudo, exceto atos de Deus. E independente da sua crença aí, né, entenda que o que precisa estar lá no preço. Pensa assim, cara, alguém sabe daquele evento negativo. Alguém sabe. Sempre alguém sabe. O que é um evento que é fora da curva? Um Brumadinho da vida. Pô, aí realmente é uma coisa imprevisível, né? Exato. 11 de setembro... Algumas pessoas sabiam, né? Que era possível acontecer, né? É isso. Que aconteceria era... Havia um percentual de possibilidade. Isso, assim. Mas um exemplo interessante que a galera costuma citar. 11 de setembro. Mas então, tem rastro no gráfico. Eu quero falar, exatamente. Já tá lá. Cara, olha lá o Dow Jones. Junho de 2001. O mercado já tinha feito pivô de baixo. Aí caiu, lateralizou, triângulo descendente, perdeu o suporte, voltou a testar, desabou. Eu sei porque eu já dei centenas de vezes a aula dando exatamente, eu amo dar esse exemplo. Porque o preço desconta tudo, tá tudo lá. Né? Óbvio, não é num minuto. Né? Afasta, vê a floresta, né? Olha um prazo maior. Tanto que eu sempre digo para as pessoas, aumenta o prazo. Gráfico diário. Acho que o último caso mais claro talvez seja de Americanas aqui no Brasil, né? A gente precisa, não sei como foi o gráfico, não sei de... Mas a gente viu que teve venda de alguns diretores, e inclusive o diretor-presidente na época lá vendeu o papel, né? Exato, e estava no preço, afinal de contas o papel já tinha caído, sei lá, 90%, entendeu? Já, sei lá, quanto é que tá, 20 por 20 reais e veio para 5. Não, tava 12, né, antes de abrir o gap de baixa, né? Tava 12 e abriu a 1. Caindo. Mas antes disso ela veio, sei lá, de 30 reais, que era a máxima, né? Sim. Mas aí foi o setor inteiro. Foi sim. Mas de alguma maneira já estava ali. Sim, né? Com certeza. E é engraçado, né, cara? Porque o mundo que muda numa velocidade tão grande, né? Como é que pode alguém há 150 anos atrás falar de tantas coisas que ainda estão presentes no mercado hoje, como a teoria de Dow, né? Tem algumas coisas que não servem para o Brasil. Por exemplo, um índice tem que confirmar o outro. No momento em que ele criou índices, nem tinha o comportamento médio das ações. Isso para o Brasil, a gente só tem o Ibovespa, não serve para a gente aqui. Mas outras coisas, por exemplo, uma tendência de alta dura, uma tendência dura até ser substituída por outra oposta. É mais ou menos ele falando para mim, André, larga de ser idiota e tentar comprar enquanto esse troço está caindo. Espera reverter a tendência, ter sinais de reversão para você começar a pensar em compra. Cara, isso escrito há 150 anos, válido inclusive agora. Né, e de novo, né? Por quê? Porque pessoas. Exato. Mas os robôs vão dominar. Tá bom, e quem que programa os robôs? São as pessoas. Mas inteligência artificial? Quem é que fez a inteligência artificial? Cara, de alguma maneira, o DNA do indivíduo, digo, do Homo sapiens, está ali, entende? Tá ali. Então, em qualquer software alguém colocou a crença dele ali dentro. Tá? Então, o robô é um software que alguém programou e alguém colocou a crença dele. Né? E na minha opinião nunca vai mudar. Eu já fui assessor, eu já tive contato com cliente. Cara, eu fui assessor de 2008 a 2012. Era outro mercado. Mas o comportamento das pessoas é o mesmo. É exatamente o mesmo. Elas ficam chateadas pelas mesmas coisas, elas ficam felizes pelas mesmas coisas, elas querem entender por que o mercado subiu, por que o mercado caiu, e sendo que muitas vezes aquela razão que você está dando para ela não é a real razão. Como é que eu vou saber por que o mercado caiu? É tanta gente que está comprando e vendendo naquele dia. Cada um teve uma motivação diferente para tomar a decisão de ir lá vender aquele papel se o mercado cair, por exemplo. Cada um tem um motivo. Né? Então,
parar de pesquisar essa razão, esse motivo, eu acho que ajuda as pessoas. Então se afasta um pouco, né? Tenta criar uma estratégia de investimento que seja, pô, eu vou comprar todo mês. Eu acho que faz muito sentido, cara. Estratégia de buy and hold, comprar aos pouquinhos, né? Se você gosta de análise de fundamentos, vai lá estudar a empresa, o setor, balanço, né? Eu tenho carteira de longo prazo e eu só compro ETF, porque eu tenho trauma com balanço, porque eu já fui em escritório de contabilidade e não gosto, mas quem gosta tá tudo certo, entende daquilo e quer se aprofundar naquela escola, né? Eu só compro lá ETF todo mês, um pouquinho aqui, um pouquinho renda fixa, um pouquinho dólar e acabou, entendeu? Coloca a senha da corretora lá, uma senha que você não vai lembrar, né? Joga fora a senha para só ter que fazer a substituição naquela carteira assim, em momentos muito críticos, para pedir o reenvio da senha e recadastrar a senha, não sei o que. É a minha técnica para fugir de mim mesmo, porque eu também sou um ser humano. Eu também fico tentado a fazer cacaca, porque é nosso isso. Né? Eu para carteira de longo prazo eu penso muito parecido contigo, e quando são ações, eu já botei na minha cabeça que, cara, eu só compro, eu não tenho competência para julgar que aquela ação perdeu valor e que não vale mais a pena, porque se eu não seguisse isso, por exemplo, VEG, que é o maior case de sucesso dos últimos 10 anos, eu já teria vendido umas 5 vezes em momentos diferentes. Porque em 5 vezes parecia que VEG não ia mais, daqui a pouco ela faz novo topo e tal. E o que é legal é que a matemática ajuda a gente. Porque se você tem duas, quer dizer, enfim, no final você tem 20. Né? Mas se você só tem duas, e aí você coloca 50 mil em cada uma, o máximo que pode acontecer é uma daquelas empresas virar pó e você perdeu 50 mil. Mas em compensação, se você acerta uma que vai... valorizar 10 vezes, 20 vezes. Você ganhou 10, 20 vezes mais do que você perderia. Então isso faz muito sentido, né? Exato. Vlad, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Sim. A Pan falou que você gosta de swing trade, day trade. Você já falou que gosta de investir no longo prazo. Eu acho muito legal, acho simples até. Você só precisa ter a mente no lugar para não ficar emocionado com as variações. Mas o que você gosta mais de fazer? O que te dá mais prazer? Cara, eu gosto de fazer swing trade pelo tempo que me exige. Né? Pouco tempo. Faço day trade, mas eu acho que é um tempo perdido. Eu tenho consciência que aquele tempo que eu estou na frente da tela eu estou perdendo minha vida. É meio catastrófico assim, essa minha conclusão do day trade, mas eu sinto que eu estou perdendo vida quando eu estou na frente do computador, olhando lá a tinta secar, né? Eu tenho essa impressão. Mas, desculpa. Você fica muito tempo na frente quando vai fazer day trade? Ou... Cara, eu tenho uma abordagem bem tranquila, operações, né? Não faço day trade todo dia, né? Mas, pô, eu tento ficar até 11h15, vai. Isso porque eu tenho alunos. Provavelmente se eu não tivesse alunos eu ficaria menos. Entende? Porque eu tenho que, assessorar a galera, ficar lá junto, né? Mas, enfim, eu me sinto que eu tô perdendo vida ali. Porque é uma coisa que eu não tenho como recuperar no futuro aquele tempo que eu perdi. Entende? Então eu tenho que remunerar o máximo possível aquele momento, certo? Para justificar aquele tempo de vida que eu perdi ali. E eu perdi. Né? Se eu for somar o tempo de vida que eu fiquei na frente da tela do computador, foi tempo perdido. Não volta mais. Não é que nem assim, eu fui lá e perdi o tempo escrevendo o livro. O tempo que você colocou lá escrevendo o livro, aquele livro te gera frutos infinitamente. Você concorda? Daqui a 100 anos, né, vai estar lá o livro do André Moraes do lado do Aristóteles. Vai estar lá, né? Vai estar lá. Cara, é uma obra. Por isso que eu preciso, inclusive, colocar várias ideias minhas no papel. Não tenho isso. Né? Ou seja, não é um tempo que você jogou fora. Não é. Isso vai continuar rentabilizando para você a vida inteira. E aquele tempo que você passou na frente da tela do computador, não volta mais. Ele não é... Mas você não acha que você aprende todo dia? Cara, no day trade muda. No day trade muda. Acho que swing trade, longo prazo, você vai criando mindset ali, mas no day trade muda. Eu também gosto mais. Day trade, acho que o máximo que eu aprendi foi que cada dia é um dia. Foi o que me ajudou muito no intraday. Muito. Que eu já quis ser objetivo, modelo, tava conversando disso no almoço, inclusive. Não, pra mim, no intraday não tem como. Então, eu também prefiro swing trade, mas sabe o que me dá prazer no day trade? É principalmente conseguir identificar se é um dia de tendência ou de consolidação, para eu saber qual estratégia que... Cara, eu fico tão feliz quando eu consigo isso, e por incrível que pareça, eu passei 4, 5 anos neste Gamecash falando mal do dólar, praticamente em tudo quanto é de Gamecash. Sim, eu lembro. E de um ano pra cá, cara, eu tenho me encontrado com o dólar, e essa semana especialmente, cara... Eu acertei, acho que a semana inteira, se o dia seria de tendência de consolidação, porque quando você acerta isso, metade do caminho já está percorrido, você sabe ajustar alvos. E no intraday é importante isso, especialmente no índice dólar, né? Se o cara opera price action da vida ali, é importante, concordo contigo. Aliás, você falou de price action, é quase igual fluxo, vamos chamar? É isso, vamos lá.
Fala, Vlad, tudo bem? É um prazer falar contigo. Eu sou o Zé Rico, né? Sou analista CNPIT aqui do Grupo XP, da Rico Corretora. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Dentro de long and short, você analisa os fundamentos do papel para você olhar as pontas que você vai entrar, ou é simplesmente uma análise mais quantitativa? Você vai entrar ali com 2 desvio padrão, colocando o seu stop de 1 desvio padrão e gain de 1 desvio padrão, e analisar ali a parte de resíduo estatístico, como que tá, se está realmente te dando possibilidade de entrada, ou você dá uma analisadinha no papel, a parte de fundamento. Boa pergunta. Eu acho que o long and short é uma coisa que eu faço, gosto bastante, e é uma das coisas que é remanescente daquela fase quant que eu tive ali, né, de me aprofundar, né? O que eu uso para operar long and short é uma estratégia quantitativa lá da cointegração. Quem já estudou, foi engenheiro, alguma coisa assim, deve lembrar. E eu não uso nada de fundamento. Eu uso 100% o modelinho estatístico lá, que é comprar um papel e vender o outro, buscar papéis que tem alguma relação ali, né, que compartilhem de uma tendência comum, e quando um fica mais barato que o outro, eu compro aquele. Mas os papéis têm a mesma tendência? Compartilham estatisticamente da mesma tendência. Não precisa ser do mesmo setor, tem que ser do mesmo índice. É a regra, é a premissa que existe, né? Então pode, sei lá, comprar Bradesco e vender VEG. Pode ser. Se naquele momento, naquela janela que está se olhando, elas compartilham ali de uma tendência comum. E aí o que eu vou fazendo dentro dessa lógica de long and short? Vou montando pares. Então montei um par, comprei Bradesco e vendi VEG. Beleza. Aí apareceu outra operação. Compra de PSSA, venda de Transpaulista. Apareceu outra operação. Compra de Petro, venda de Banco do Brasil. Você concorda que eu estou com uma carteira de papéis comprados? Os papéis mais baratos, entre aspas, os que mais caíram, e estou com uma carteira de papéis vendidos, os que mais subiram. Né? Então esse modelo ele opera retorno à média, apostando que os papéis que eu comprei subam mais do que aqueles que eu vendi, ou aqueles que eu vendi caiam mais do que aqueles que eu comprei. Se tiver o retorno à média, e se entra no momento que se espera que esse retorno à média aconteça, enfim, vai dar dinheiro, né? É a expectativa. Cara, então, é basicamente isso, mas eu não uso fundamento, a minha atrapalha. Mas eu sinto para os meus alunos que alguns deles precisam desse filtro. Precisam, o cara não consegue. Ele se sente desconfortável. Ele sente que é pouco o modelo. No entanto, se você dilui e monta vários pares, você vai diluindo o risco, né? Você vai estar ali, pô, é só um par dentre 10 ativos. Legal. Uma coisa que sempre me preocupa, e inclusive acho que ontem aconteceu isso, numa pergunta que me foi feita num evento, né? Eu tentando mostrar que uma correlação do índice de países emergentes com o nosso Ibovespa, né? Porque a gente tem essa coisa de síndrome Vila-Lata, porque o Brasil acabou, não, porque agora o meu candidato ganhou, agora o Brasil é o melhor do mundo e tal, não sei o quê. E eu tentando mostrar que em muitos momentos, né, a gente segue uma correlação com países emergentes, com o mercado futuro e tudo mais e tal. E alguém estava fazendo um comentário para justificar por que ele acreditava que o índice Ibovespa reverteria a tendência. Ele começou a falar de economia americana, economia chinesa, meu Deus, taxa de juros nos Estados Unidos, taxa de juros na China, taxa de juros aqui no Brasil, política aqui no Brasil. E aí eu fui contando as variáveis que ele tinha citado ali, no final das contas eram 12. Nossa. Né? Então eu, cara, tenho muita dificuldade de aceitar que, cara, pro cara que não tem, cara, sei lá, anos de dedicação à análise fundamentalista, que ele consiga pegar tudo isso e tomar uma decisão lógica, entendeu? Sim. Por isso que eu gosto, por exemplo, de enfatizar que, tipo, cara, se você quer pensar em alguma coisa, por exemplo, de longo prazo usando análise fundamentalista, eu até prefiro que seja análise fundamentalista, pensando em valor e tudo mais e tal, mas enquanto a gente está aqui, cara, vamos concentrar nesse negócio que tem 2 eixos, preço versus tempo, que para mim é o que importa. E também acho que pro longo short, se você mistura essas duas coisas, cara, para mim fica muito complexo. Eu, por exemplo, ficaria muito mais à vontade de acreditar no teu modelo, quer dizer, a gente fez isso aqui já 200 vezes, em 100 vezes eu ganhei tanto, em 100 vezes eu perdi tanto e, portanto, faz sentido e tal, do que ter que juntar coisa fundamental, porque fica difícil, principalmente quando se trata de Bradesco contra a transmissão paulista. Exato, cara, exatamente. Eu até entendo se o drive principal do cara é o fundamento. Eu vou vender Bradesco por conta disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Com esse dinheiro aqui, eu vou comprar essa tal empresa aqui por causa disso, 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 disso. Beleza, mas aí é um trade isolado. É um trade que tem uma razão específica. Mas se eu usar o fundamento como filtro,
Cara, daí você abre a porta para usar qualquer filtro. O que eu vou usar de filtro aqui? Hoje não teve notícia na Infomoney, sei lá o que. Você inventa o filtro que você quer, né? Ou seja, acaba sendo só uma justificativa. Porque o nosso cérebro, ele quer criar uma narrativa para justificar o que você quer fazer. O que você quer fazer? Você quer montar o par ou não? Se você quer montar o par, você vai achar todas as justificativas possíveis para corroborar aquela tua tomada de decisão. Se você não quer montar, você está com medo por causa disso, ou aquele outro motivo, você vai achar as narrativas que vão justificar aquilo que você quer. Né? Então acho que quanto menos filtros utilizar, menos variáveis tiverem ali, eu acho mais válido, acho mais fácil do cara conseguir implementar aquilo. Porque uma coisa juntou ali 10, 12 variáveis diferentes. Quão provável é um mortal colocar isso em prática, né? Sendo que muitas vezes, o cara trabalha no fundo, num determinado fundo, ele tem analistas de determinado setor, que é especialista em determinado... Eu falo sempre isso. Né? O cara, ele tem 10 analistas lá dentro. Então é muito mais fácil ele pegar aquelas informações e a partir dali só transpor a informação de 10 ou 5 analistas diferentes e formar uma estratégia com aquilo. A pessoa física não vai. E, em geral, a criação de narrativas ela vem muito mais pelas pessoas que elas estão perdendo dinheiro em algum trade. E elas querem... Não sei se é um alento, elas querem corroborar que a tese delas está certo e alguma coisa, enfim, está dando errado, é um pouco nesse caminho, né? Cara, total, né? É a falácia da narrativa. Então, ou seja, você vai procurar a narrativa que soe como música aos seus ouvidos. É isso. E muitas vezes para justificar ou o FOMO. Né? E tem que ter objetividade, né? Tem que ser um negócio claro, que nem você estava falando, risco, gestão, exato. Enfim. Quanto mais objetivo possível, melhor. Eu sei que é impossível, cara, ser 100%. Não adianta você criar 1 milhão de narrativas querendo encontrar pelo em ovo, coisa onde não tem. Exato. Eu sempre brinco com o pessoal. Galera, pega lá o seu influencer favorito que deu opiniões sobre a guerra da Ucrânia. Vê o que ele acertou lá em março de 2022. A maioria errou tudo. Tudo. Tem gente que tirou vídeo do ar, inclusive. O cara tirou vídeo do ar. Eu salvei link na época. O cara tirou o vídeo do ar, óbvio, aconteceu tudo o contrário que ele falou. Né? Então pesquisem, não acreditem em quem fica lá desenhando o futuro, vai acontecer isso, né? Não acreditem nisso, porque é muito fácil acreditar. O que a gente quer, cara, eu queria saber o que vai acontecer, não existe. Né? E por isso que cartomantes, por isso que, enfim, pessoas que vendem esse tipo de promessa ainda existem em 2023. Porque as pessoas querem acreditar nisso, e existe, ainda existe. Que tipo de pergunta mais te irrita? Vamos lá, posso dar 2 opções? Pode, eu já tenho, já vou saindo aqui. As que mais me irritam, assim, me irrita ter que responder, não porque é desagradável, não é nada, é porque eu já respondi tantas vezes que, me irrita, né? Então, dá para viver de day trade, é uma delas. Tá. E Petrobras hoje, você acha que sobe ou cai, entendeu? Essas aqui são as que... Não é por nada, porque eu já falei tantas vezes sobre isso. Mas tem as respostas clássicas também. É igual chegar no Rafinha Bastos e perguntar pra ele qual o limite do humor, entendeu? Exato, exatamente. Mas pra você, o que você mais responde nas redes? Vai? Cara, a pergunta que... Hoje eu lido mais com essas coisas da rede social. Antigamente eu trazia muito, ficava com raiva e entrava em discussão. Hoje em dia, dane-se, entende? Hoje em dia eu entendo a fase que o cara tá pra fazer a pergunta do quanto que eu posso ganhar por mês. Essa pergunta, ela... Tipo, eu já sei onde que o cara tá, entende? E tudo bem, eu acho que todo mundo tem essa fase, né? Só que uma coisa é o cara aceitar a resposta que eu vou dar, que vai ser, então, é renda variável, a renda variável varia. E tal modelo gerou tanto no mês no passado, mas não quer dizer que você vai ganhar. Você pode esperar isso, mas não quer dizer que você vai ganhar. Você não pode contar com isso. Tem muita relação com o viver de day trade, né? Cara, quem é que quer viver só de um negócio, sabe? A coisa mais frágil do mundo. O André sempre fala isso, que a coisa mais chata do mundo é você querer viver só de day trade. É a farmácia que só vende paracetamol. Cara, você vai na farmácia, tem whey hoje pra vender. O que tem na farmácia pra vender, cara? Tem... Né, vende em tudo. Nos Estados Unidos, lá os caras vendem até... Revólver. Exato, bala. Cigarro na farmácia. Exato, sabe? É isso, é diversificar a receita. Isso é ser o mais antifrágil possível, que inclusive parou-se de falar de antifragilidade, né? Do Nassim Taleb e tal. E eu acho que dá para gerar muitos insights daquela lógica que ele criou. E é isso. Né? Então, basicamente, o que mais me incomoda é o quanto que eu posso ganhar por mês. E não dá, cara. Inclusive, um adendo, né? Entrou em contato comigo uma pessoa de uma prefeitura.
com dinheiro municipal que e me beleza. questionando exatamente isso. Ou seja, para te ver que está em todos os clérigos. E o amigo que está assistindo o vídeo, eu não estou tirando sarro, estou só colocando que isso é desde o indivíduo que está sozinho em casa, do cara que tem lá que é médico, do cara que é gestor público. Mas teve recente, saiu alguma matéria, não sei se também recente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que tesouraria, o cara lá do financeiro de prefeitura, cara, pegou a grana para colocar na bolsa e perdeu tudo. Então, mas teve uma menina também que fazia medicina, se não me engano, que pegou o dinheiro da comissão de formatura também. E botou tem numa de tudo, pirâmide né, tem de tudo. Tem de tudo. Então, é uma coisa parecida, né? Não podemos nos surpreender com pessoas. As pessoas são pessoas. Cara, eu me surpreendo ainda. Eu confesso para você que eu me surpreendo ainda não acho e não vejo mais como ignorância do ponto de vista de falta de conhecimento. Eu vejo como ganância e simples, puramente isso. Do ponto de vista que pessoas que assinam contratos com pirâmides que oferecem 5, 10, 15% ao mês garantido. Cara, Google, em 10 segundos, a pessoa ela vai descobrir qual a rentabilidade de qualquer coisa, entendeu? Cara. Conservadora. Então, assim, hoje em dia, eu ficava com pena das pessoas que caíam em pirâmide. Hoje eu já não fico mais. Porque, cara, é tão simples você descobrir isso, em termos de rentabilidade. Uma coisa interessante que vai bem dentro dessa linha que você está colocando dessa galera que perdeu dinheiro com pirâmide, você vai conversar com elas, o que elas mais querem? Dinheiro. Não, recuperar o dinheiro. Exato. Aonde? Numa outra pirâmide. Você sabe que... Ou seja, ele quer uma pirâmide no começo. Aí esse dia até saiu um meme, né? Tô louco por uma pirâmide no começo. Né? Então, o que você está falando é tão verdade que o primeiro grande golpe aqui que foi noticiado foi do Fazendas Reunido do Boi Gordo. Né? O Boi Gordo, exato. E o segundo grande golpe foi o dos Avestruz Master, né? Exato. Que comprou a base de clientes do Boi Gordo, não por nada, só para ter o nome, telefone e e-mail do cara e vários dos que perderam dinheiro com a Avestruz Master vinha dessa base perdeu dinheiro com o Boi Gordo. Mas não surpreende que todo santo mês tem uma matéria, alguma divulgação na imprensa de estourou tal pirâmide, não sei o quê. E as pessoas continuam. Cara, é que aí que tá. O que o ser humano quer? Ele quer um conforto emocional de alguém que chega e faz assim, faz isso aqui, daqui que eu faço pra ti. É muito gostoso esse conforto emocional, né? Concierge, ele quer o concierge dos investimentos. Daqui que eu faço pra ti, eu ganho 5%. Isso eu posso entender, o concierge dos investimentos eu posso entender. Não, ok, mas no ponto de vista negativo, né? O cara que, vem cá que eu faço tudo pra ti, e vai ser 5% ao mês, 10% ao mês, fica tranquilo. É gostoso, é um conforto emocional, assim... eu posso pensar em outras coisas. Alguém vai ganhar dinheiro pra mim, vai ganhar bastante. E ninguém se deu mal, né? Pô, ele ganhou pra tantas pessoas, ele ganhou pra ele. Né? E muitas vezes não foi através daquela atividade que o cara ganhou grana, né? Então tem um conforto emocional ali. E a gente tá sempre em busca de ser o esperto da vez, né? De fazer algo, de descobrir aquela coisa que ninguém percebeu ainda. Cara, isso aqui ninguém tá fazendo, é pouquíssimas pessoas, vou te revelar o segredo, isso aqui só poucas pessoas que sabem, e tudo é assim, né? Esses dias eu vi, apareceu na rede social, como é que era? O remédio que a apresentadora de TV tomou para ficar mais jovem, o segredo dos artistas, e cara, tu ia olhar os comentários, era assim, todo mundo muito interessado em descobrir o que era a tal da pílula que não sei quem lá tomou para ficar sem rugas com 50 e poucos anos. Ou seja, as pessoas querem esse atalho em todo e qualquer meio, é na grana, nos investimentos, é na saúde, né? Na nutrição, o cara quer descobrir a comidinha, o suplemento que vai fazer ele perder peso, não é nada fácil, não é nada trivial, para ganhar massa muscular, enfim, infinitos exemplos aí existem, né? E isso gera um conforto emocional, e a gente está em busca desse conforto emocional, né? Enquanto o crescimento, ele vem do oposto, né? Ele vem da dor, e tem que aprender a gostar da dor, é bom, né? Não é sadomasoquismo, né? Mas a dor no bom sentido, né? De, vai treinar, dói o músculo lá, mas, não precisa tomar remédio, um paracetamol porque tá doendo o músculo, faz parte do treino, né? Vou subir uma determinada ladeira correndo ou de bicicleta, vai faltar ar, você vai achar que vai morrer, teu coração vai... Mas aquilo ali vai fazer com que o teu coração aprenda a lidar com situações de estresse, de desconforto, e vai ensinar a tua mente também a lidar melhor com situações desconfortáveis. Então acho que o esporte, ele ajuda a desmistificar isso, né? Que eu preciso de um mito, de alguém a seguir, o sol, né? Aquela coisa mística, né? Então... e trazendo para o mercado, né? Você precisa gostar de tomar stop, né? Significa que o teu...
rota de fuga funcionou. Isso. Né? Você comprou com determinado... Exato. Enfim, acreditando num determinado movimento que não aconteceu. Se deu errado, você precisa abandonar aquilo. Exato, né? exato. E sempre que alguém me reclama de stop, eu falo, cara, você vai me desculpar, mas ninguém mais do que eu aqui nessa sala pode reclamar de stop. Porque ninguém mais aqui nessa sala tomou stop. E é por isso que eu continuo aqui. Exato. Né? Então, porque eu já tomei muito mais stop que todos vocês juntos. Sim. Não pessoalizar o stop, né? O stop faz parte, né? Acho que o trabalho está em entender que eu vou ter que tomar aquela decisão desconfortável, né? Naquele momento. É negar o docinho. Né? Pô, é bom comer um docinho, né? Mas não precisa comer todo dia, de segunda a sexta, né? Come lá 2 vezes por semana. Né? O stop é isso, é ter que tomar uma decisão desconfortável, que é encerrar uma operação com prejuízo. Só que não pessoaliza, não foi você que errou, faz parte. É isso aí. Vamos lá? Mais vídeos? Fala, Vlad, tudo bem? Eu sou a Nath Castanheira e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vi que você se identifica muito com o longo prazo. Eu sou operadora de commodities agrícolas, queria saber se você tem simpatia aí com o contrato de milho, de soja, os contratos futuros aí de agrícolas do nosso país. Um beijo. Muito boa pergunta, que eu me lembrei de um meme, que eu gosto de operar milho. E aí teve uma vez, 2018, acho que foi, sei lá, o milho estava uma porrada. E já, ó, estratégia mais fácil do mundo, quer ganhar dinheiro operando milho? CCN, você vai pegar o código lá, né? Pega o código, se informe bonitinho do código. Milho futuro é maravilhoso. Média móvel de 8. Cara, como fechou acima é compra, fechou abaixo é venda. Faça um backtest, não acreditem em mim. Eu só faço isso, tá? Já dei de graça o conteúdo que eu tenho no curso de commodities lá. É isso, tá? E curiosamente, milho deu porrada para baixo agora. Quem é que ganhou dinheiro na venda? Meia dúzia de gato pingado, porque o cara não conseguiu aceitar o sinal, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Então sim, adoro operar commodities e eu lembrei de um meme, que foi lá em 2018, que eu, numa live, coloquei assim, olha só, o milho subindo e eu montado em cima do milho. Eu, opa, acho que essa frase não caiu bem, né? Porque aí virou o meme, que eu tava montado em cima do milho, né? Então, um memezinho meio 18 mais. Enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas sim, sou entusiasta, gosto, só opero o milho futuro. Não, boi, gosto, faz sentido também. Na minha época tinha bastante commodity com café e a soja. Café perdeu muito liquidez. E a soja também era operável e se foi, né? Agora uma coisa que eu gosto das commodities, porque é aquela coisa que eu falei que a quarta perna do banquinho poderia ser conhecer o mercado que atua. Por que média móvel funciona tão bem para milho e também para o boi? Porque eu não sei se exatamente é de 8, né? Porque eles ficam muito tempo numa determinada tendência antes de se mudar, né? Exato, então você consegue, mesmo com um sinal um pouco atrasado, sim, cara, você ainda pega muito no início do movimento, porque aquele movimento geralmente é muito longo. Até aproveitando, por que você acha que a pessoa física ainda não opera commodity? Em cima da pergunta do André. Pois é, se cara. Se é tendência, os movimentos mais fortes. Um dos principais mercados. Eu incentivo as pessoas a operar commodities futuros, né? Então, futuro, eu acho que faz muito... dos mercados futuros, né? Pô, tem futuro financeiro, que é índice dólar e juro, e as commodities, né? E as commodities agrícolas. Cara, boi e milho, na minha visão, assim... Por que as pessoas não operam índice? Talvez porque você não tem aquela adrenalina do day trade. Pode ser por isso, cara. Porque é lento, né? Assim. É lento. Né? É lento. Cuidado com a alavancagem, né? É um mercado alavancado, assim como o índice, assim como o dólar, não tanto quanto, mas tem alavancagem também, né? Mas investiguem, pessoal. Pô, estudem o milho futuro. Estudem o milho futuro e vocês vão me agradecer. Boa. Você não gosta, mas eu vou até... O boi também é muito legal. Não, o boi é bacana, cara. O boi, o problema, entre aspas, é que ele é mais pesado, né? Sim. No financeiro, né? O financeiro, né? Porque, pô, é a cotação vezes 330. Sim, né? sim. E dá, sei lá, 60 mil, alguma coisa assim no contrato, né? Mas enfim, com uma variação muito pequena. Isso, não é 60 mil no contrato que varia que nem o dólar, que dá as porradas e tudo mais e tal. Até tem algumas complicações, por exemplo, no dia que sai um caso de vaca louca aqui, ou que tem um problema lá, você tem uma variação maior, mas isso é muito raro e, claro, você só não pode estar alavancado demais. Isso, e cuidado, tem vários detalhes, né? Pô, tem limite de oscilação, né? Sim. Tem a questão do custo, que tem que ver certinho. Tem a margem de garantia, tem o ajuste diário, né? Que todo dia pinga na conta lá. Então, é por conta de tudo isso que ainda não fez sucesso. É um entendimento, né, André? Porque aí você vai falar, não, mas o índice dólar, sim, mas índice dólar no day trade. Quem faz swing trade com índice dólar, cara, sei lá, menos de 1% dos que operam contrato futuro. Por quê? Porque aí vem margem de garantia, aí sai dinheiro da conta, entra dinheiro na conta. O seu acompanhamento de curva de capital vira um desastre, né, no dia a dia. Enfim, depois no final do mês você bota aquilo numa planilha, funciona. Exato. Mas no dia a dia é difícil saber quando você está ganhando ou vendendo. Aliás, é igual aluguel de ações também. Puta, vira
Isso é complicado. Aliás, na minha época de operador, meu Deus, percentualmente falando, onde eu mais perdi dinheiro foi com o boi. Mais perdeu? Dia eu fui atender um telefonema e bateu no limite na ponta contrária. Putz, cara. Que eu tava. Coisa de 5, 10 minutos. Caramba. Enfim, ficou como aprendizado pra mim, né? Eu achei que tinha sido com o PDG que você mais perdeu dinheiro, com a GX que você não estopou. No day trade. No day trade, então tá bom. Vamos lá, produção, tem mais uma última pergunta? Vamos lá. Fala, Vlad, uma honra falar com você, poder fazer uma pergunta. Eu sou o Rafael Perretti. Eu gostaria de perguntar para você como que foi essa mudança de assessor para analista e queria perguntar também se você opera opções no mercado futuro. Boa. Então, primeiro, né, eu comecei lá no mercado em 2006, foi quando eu conheci, aí tomei meu tombo, aí comecei a estudar o mercado, aí na época eu ia no escritório da XP, lá na minha cidade, né, Caxias do Sul, né, aí tinha um escritório lá, que mais tarde foi virar Messen, que é um dos maiores hoje da rede, e lá tinha sala de clientes, tinha muito essa cultura da sala de clientes, onde o pessoal se encontrava, né, aquela coisa toda. E você sabe que a coisa está voltando hoje, né? Olha que coisa legal. Então era muito bacana ir lá. Assim, na época muita gente ficava lá no escritório, na sala de clientes, falando, aquela coisa toda. E eu sempre ia lá, dava uma olhadinha e a galera viu ali que eu gostava dos gráficos, sempre me pedia a minha visão ali, gráfica, na época, né? E aí virei o guri dos gráficos na ocasião. Eu era uma pessoa jovem, né? Não tinha tantos cabelos brancos. E virei o guri dos gráficos. E lá, naquela ocasião, um dos assessores lá, cara, por que você não vem trabalhar aí com nós? Que eu era office boy de escritório de contabilidade, lá no meio ali eu sempre dava uma escapadinha para ir dar uma olhada no mercado. Traumatizado, né, porque eu não fazia nada naquela época, tinha quebrado antes, né. E aí isso foi meio de 2008, né. E aí eu lembro que quando eu me convidaram para virar assessor, eu fui, me tornei assessor, eu cheguei lá sem saber como é que assessor ganhava dinheiro. Porque eu já trabalhava há um tempão no escritório de contabilidade, 6 anos, eu queria sair de lá. E aí fui sem saber como é que assessor ganhava dinheiro. Fui descobrir depois que eu já estava lá dentro. E foi no auge da crise, né. Então, poxa, teve essa trajetória e eu digo que o meu diferencial hoje como educador é que eu fui assessor. Porque eu tive contato com o cliente e eu conheço o middle, sabe aquela questão chata ali de liquidação, aquelas coisas, eu entendo tudo. Modéstia à parte, eu sou um cara que adora essa área chata que ninguém gosta, eu consigo explicar, eu sei explicar como é que funcionam todos os processos ali por trás da cortina. Então eu fui assessor até 2012, mas eu não gostava de ter que vender o que eu não acreditava, né? Pô, vinha a operação da área de análise e tinha que muitas vezes vender a coisa que eu não acreditava, né? E hoje em dia mudou, né? É bem cheio de compartimento, né? As áreas, né? É totalmente diferente da minha época, onde eu tinha que ligar para chamar para palestra, para curso, tinha que vender produto, cara, o assessor fazia tudo. Enfim, não gostava daquela rotina e na época eu já dava curso presencial, que era o curso de análise técnica da XP. Eu dava o curso de análise técnica da XP. E tinha outro curso lá da XP também, que era o 7 Estratégias Vencedoras. Que era da XP também, da XP Educação, né? E, enfim, dei vários cursos lá no interior do Rio Grande do Sul. Cheguei para Porto Velho, cidade mais quente, que eu já fui na minha vida, inclusive. Um abraço pro pessoal aí da cidade mais quente do Brasil. Já foi para Cuiabá? Não. Então. Então, imagina. Mas, enfim, e ali em 2012, né, eu tive a oportunidade de ir para Landstorm e foi ali que houve essa migração para a área educacional, né? Então ali online, daí ali nasceu o Vlad. No meio do caminho, na época nasceu a oportunidade de se criar uma empresa de análise, que hoje é a empresa lá dele de análise, né? Aí eu fiz o CNPI para me tornar analista e poder regulamentar tudo. Foi a época em que a CVM começou a regulamentar as salas, né? Quem não tinha o CNPI não podia fazer sala, aquela coisa toda. Discordo dessas regras, né? Acho que essas regras são atrasadas, dar um baita assunto esse, mas enfim. Então foi ali que houve essa transição para analista, né? Até que chegou um momento que eu tinha uma parceria com outro escritório da XP, que nós tínhamos uma empresa de análise e não fazia mais sentido essa parceria. E eu entendi que para mim faria mais sentido continuar no educacional. Porque como analista existiam muitas restrições, né? Que, pô, você não pode operar, você não pode fazer aquilo que você fala, isso incomoda, né? Me incomodava pelo menos. E eu acho que devia ser exatamente o contrário, né? Se eu estou recomendando a compra de Petrobras, eu deveria ser obrigado a entrar naquela entrada. Na minha visão, a lei deveria ser essa. Também acho. O contrário. O analista é obrigado a entrar. Você está recomendando? Ou coloca um disclaimer, como é nos Estados Unidos. Eu estou posicionado nesse ativo e eu recomendo compra por causa disso. Ou, recomendo venda desse papel, eu não tenho posição nenhuma. Eu acho que isso seria muito mais transparente, né? Mas eu consigo entender
por que essa regra foi criada lá atrás. Era um mundo, por exemplo, onde você não tinha nenhuma liquidez. Isso, então, por exemplo, eu tenho lá 5 mil pessoas que me seguem. Se eu entrar antes do trade, há 15 anos atrás, eu faria aquele preço se mexer e teria alguma vantagem. Hoje em dia, isso, na grande maioria dos ativos... É muito difícil. Principalmente no day trade. Se eu vou falar de compra ou de venda do índice, não vai fazer a menor diferença. Porque aquilo não vai fazer se diluir ali, exatamente. E aconteceu, em 2007, eu acho que teve até um evento de corretora grande que aconteceu isso com o analista. Né? Eu soube de uma história, não sei se é verdade, não é, né? Mas soube que o cara montava a posição para ele na tia, na avó, e ele ia lá e dava o call. E, daí, obviamente, cara, aquela coisa. Então eu consigo entender o porquê da regra. Mas aí que tá. É exceção, né? Então aconteceu a exceção, você vai lá e pune a exceção. E não todo mundo, entende? Então, enfim, mas dá para entender. Então houve essa migração, daí em 2019 deixei de ser analista, né? Porque não vendo mais relatório, não dou call, não tenho sala ao vivo, né? Enfim. E foquei no educacional. E ali eu consegui me encontrar, né? Do ponto de vista legal, e de ficar de bem comigo e ser verdadeiro com os meus alunos, né? Então foi assim que houve essa migração. Mas é aquela coisa, se você quer vender relatório, quer ter sala de call, de recomendação, você tem que ter a certificação. Acho absolutamente justo. Só entendo que a regulamentação não é a mais atualizada. Beleza. É isso. Peraí. Perguntas do público? Isso aí. É isso, né, produção? Vamos lá. Vlad, você ouve várias pessoas falando em qualquer mercado que ela teve sucesso, que ela não às vezes ela não tem talento, como vocês disseram. Ela fala, não, eu sempre fui disciplinado. Você acredita que o sucesso é treinável? Baita pergunta. Excelente pergunta. Inclusive tem um livro, né, que se chama Sorte ou Habilidade. Eu esqueci o nome do autor, mas ele é um gestor de recursos. Procure na Amazon aí, vocês vão gostar desse livro. Sorte ou Habilidade, que ele testa exatamente isso, né? O que você consegue treinar e o que é sorte, né? E eu entendo que nem tudo é treinável. Eu acho que a pessoa tem que ter uma predisposição. Né? Eu, por exemplo, não tenho predisposição para fazer coleta de sangue em pessoas, ou ser legista, ou ser veterinário, ou trabalhar num açougue. Ou ver sangue, eu não consigo nem ver sangue. Eu vou fazer sangue, eu pareço uma menininha lá, meu Deus do céu, me borro todo, não tenho essa predisposição. Então eu acho que tem que ter uma predisposição. Né? Então, a partir do momento que existe uma predisposição, aí sim, eu acho que se a pessoa quer, né? Acho que aquilo, se ela tem a predisposição inicial e se ela quer, aí eu acho que o céu é o infinito, aquela frase bem motivacional, porque de fato é. Né? É só a pessoa buscar, não apostar contra o risco de ruína, ou seja, a pessoa não pode morrer no meio do caminho. Né? Então a chave é querer continuar vivo. Né? Continuar vivo no mercado é não quebrar, é não ficar traumatizado. Né? Como dizer, não adianta, perdi uma bela grana, mas fiquei traumatizado. Né? Acho que aí também é negativo. Então ter a predisposição, tendo a predisposição inicial, que é o bichinho do mercado, se ele te picou e gostou, cara, não tem mais volta. Ali é só se dedicar, ver o que faz sentido para ti, né? Nem tudo é útil e faz sentido para todo mundo. Né? Eu, por exemplo, não tenho estômago para ter 100% em renda variável, não tenho. Mas assim, tu nunca vai fazer 500.000%, não vou, verdade. Mas não tenho predisposição para isso. Mas tem coisas que eu tenho predisposição. Não tenho predisposição para fazer scalp, para trabalhar lá pontinhos no dólar, lá no índice, sei lá que seja. Né? Então tem que ter predisposição. A partir do momento que há predisposição e interesse seu em evoluir, né, aí é só determinar as metas, criar um plano e seguir, né, fazer o que precisa ser feito. Né? E a última coisa, é difícil você ser ultradisciplinado no mercado se você na vida real não tem essa rotina. Né? Então é procurar criar rotinas na vida. Né? O que é chato na tua vida? Limpar o cocô do gato. É chato, eu detesto, mas tem que limpar. Lavar a louça antes de dormir, é bom. E lavar a louça antes de dormir, né? Deixa acordar com a pia limpa. Sabe coisas chatas? Arrumar a cama? São pequenas coisinhas que você vai mandando pro teu cérebro e se acostumando a fazer coisas chatas. E no mercado, o que vai te diferenciar da maioria é fazer as coisas chatas, que é o quê? Sair no alvo, no objetivo. Né? Você quer continuar posicionado quando bater no seu objetivo. Né? Porque não quero sair com todo mundo, tá ganhando dinheiro aqui, eu não quero encerrar agora a minha posição. Não quero encerrar a posição no prejuízo. Né? Porque dói assumir que eu errei, embora não é um erro, conforme a gente já discutiu aqui. Então sim, o sucesso é treinável desde que você tenha predisposição. Vlad, muito obrigado, cara, foi muito bom recebê-lo aqui.
esse é o terceiro episódio de um programa que a gente espera trazer muita gente. Sim. Cara, a experiência, assim, e eu acho que a coisa da experiência ajuda bastante, né? Mas ter alguém com experiência falando e falando para esse mercado e, enfim, falando de coisas que eu acredito e principalmente que toma cuidado pro bichinho não te picar, porque depois que te picou você vai querer ficar com o mercado pro resto da vida, é sempre muito bom. Então, muito obrigado pela presença. Sim. Boa, maravilha. Primeiramente, quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, foi uma experiência excelente conhecer o pessoal, né, trocar ideia aqui com o André. E com... Ao vivo agora? É, ao vivo, exatamente, né? Embora a gente já tinha conversado, mas ficou aquela coisa ali, ai meu Deus do céu, será que dá, né? E com o Indec, enfim, pô, sensacional. Vai pra Porto Alegre ainda hoje? Vou ainda hoje, retorno em breve. Espero não pegar trânsito. Legal, muito obrigado pela presença aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal, muito obrigado. Viu? Valeu.